mais uma dúvida aqui sobre regra de 3 composta, e esta é a questão enviada. 15 operários trabalhando 9 horas por dia fazem 72 metros de muro em 32 dias. Quantos dias serão necessários para 18 operários fazerem 180 metros do mesmo muro trabalhando 8 horas por dia? Bom, vamos primeiro aqui organizar as informações, né? As informações quanto aos operários, tá? Na verdade, quanto ao número de operários que nós teremos aqui. Quantidade de horas por dia trabalhadas. Então, horas por dia. A metragem do muro. Então, vamos colocar aqui os metros e a quantidade de dias. Então, são essas as informações que nós temos. 15 operários trabalhando 9 horas por dia fazem 72 metros do muro em 32 dias. E o que se pede é para determinar quantos dias serão necessários, então X, para que 18 operários façam aí 180 metros do mesmo muro, trabalhando 8 horas por dia. Então nós temos aí 4 grandezas envolvidas. E agora a gente precisa proceder aqui à análise de proporcionalidade. Vamos lembrar que numa regra de 3 composta, né, nós partimos sempre para essa análise aqui daquela grandeza em que eu tenho exatamente o X, ok? Então é a quantidade de dias. E o que a gente vai analisar aqui é a quantidade de dias em relação à quantidade de metros de muro. Depois, tanto faz a ordem aqui, tá? Mas depois a gente faz a análise de quantidade de dias, quantidade de horas por dia, né? E finalmente quantidade de dias e a quantidade de operários. Mas você não analisa, não faz aqui uma análise de proporcionalidade entre operários e horas por dia, por exemplo, né? Ou horas por dia e metros. Tá? É sempre partindo daquela grandeza em que há o X. Porque o que me interessa, na verdade, é como a variação, por exemplo, do número de operários interfere na variação dos dias, ou a variação da quantidade de horas por dia interfere na quantidade de dias, e dos metros a mesma coisa. Tá? Então, é a interferência de cada grandeza naquela em que há o X, que é o meu objeto de estudo aqui, né? Achar o valor do X, perfeito? Então vamos lá, como é que a gente procede essa análise? Bom, eu posso aqui começar fazendo uma... só completar aqui, colocando uma seta, né, na quantidade de dias. Uma seta para cima ou para baixo, você escolhe aí o sentido. Tá? Por exemplo, se eu vou colocar uma seta para cima aqui. Aí vamos para a análise, quantidade de dias e quantidade de metros de muro. Nessa análise, eu tenho que isolar essas duas grandezas, ou seja, eu vou desconsiderar que há variação nas outras, como o número de operários e quantidade de horas por dia. Eu considero essas outras grandezas como fixas, como se não houvesse variação nelas. Tá? Então, por exemplo, se eu aumentar a metragem de muro a ser construída, eu vou levar mais ou menos dias para fazer, se eu mantivesse a jornada diária e a quantidade de operários. Né? É essa a ideia. Então, aumentando a metragem do muro, eu vou aumentar a quantidade de dias. Se eu diminuir a quantidade de muro, de metros de muro, eu vou diminuir a quantidade de dias. Perceba que as duas grandezas variam no mesmo sentido, variam proporcionalmente no mesmo sentido. Então eu coloco aqui uma seta no mesmo sentido daquela da quantidade de dias. Tá ok? Pronto, agora você esquece, né, a quantidade de metros e analisa essa relação entre quantidade de dias e quantidade de horas por dia. Se você aumentar a jornada diária de trabalho, se você trabalhar mais horas por dia, você vai realizar o trabalho em menos dias. Se você diminuir a jornada diária de trabalho, você aumenta a quantidade de dias. Né? Isso não depende dos números que estão aqui. É uma questão lógica. Se eu trabalhar mais, né, durante o dia, mais horas por dia, eu realizo aquele trabalho em menos dias. Então, se a seta para a quantidade de dias está para cima, para a quantidade de horas por dia vai estar para baixo. E, finalmente, número de operários e número de dias. Se eu aumentar o número de operários, eu diminuo a quantidade de dias. Ou se eu diminuir a quantidade de operários, eu aumento o número de dias. Inversamente proporcionais, seta para baixo aqui. Feito isso, né, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Eu coloco aqui à esquerda, nessa minha igualdade, os valores referentes à quantidade de dias, ou seja, onde tem o X.
32 sobre x. Eu mantive essa ordem aqui da nossa tabela inicial, 32 sobre x. Agora, do outro lado, eu vou multiplicar as razões, só que eu mantenho a ordem daquelas grandezas que são diretamente proporcionais à quantidade de dias e inverto aquelas que são inversamente proporcionais. Então, por exemplo, quantidade de metros de muro é diretamente proporcional. Eu mantenho a ordem, fica 72 sobre 180. Quantidade de horas por dia é inversamente proporcional à quantidade de dias. Então, eu inverto a ordem. Se aqui está 9 em cima, 8 embaixo, aqui fica 8 em cima, 9 embaixo. E a mesma coisa com os operários, né? Inversamente proporcional à quantidade de dias, eu inverto a ordem, fica 18 sobre 15. Bom, aqui você pode fazer a multiplicação de 72 por 8, por 18, 180 por 9, por 15, multiplicar em cruz e achar o x, tá? Mas eu vou ter resultados grandes aqui. Então é legal, né, numa situação dessa, você inverter aqui fazer o cancelamento, né, de valores. Então, por exemplo, 18 e 180, você pode cancelar ou simplificar qualquer valor de cima com qualquer valor de baixo pelo fato de você ter multiplicação aqui. Então eu posso, por exemplo, simplificar 18 com 180. Tanto o 18 como o 180, eles são divisíveis por 18. Então eu divido 18 por 18, risco aqui, vai dar 1, e divido 180 por 18, que dá 10. Tá ok? O que mais? Por exemplo, 9 e 72, ambos são divisíveis por 9. Então 9 divide por 9 dá 1, 72 você divide por 9 dá 8. Tá ok? O que mais que pode ser feito aqui? O 10 é par, o 8 aqui é par também, né? Então eu posso dividir 10 por 2, vai dar 5, e divido esse 8 aqui por 2, vai dar 4. Poderia ter dividido esse outro 8 aqui, tanto faz. Tá? A ordem aí é irrelevante. É sempre um de cima com um de baixo. Então, reescrevendo a nossa proporção, eu vou ter 32 sobre x, vai ser igual a 8 vezes 4 vezes 1, dá 32, que é igual a 5 vezes 1 vezes 15, que é 75. Olha aí, por coincidência, né, deu uma igualdade de frações em que a parte de cima dessas frações é a mesma, 32 e a 32. Portanto, os valores de baixo têm que ser iguais também. Conclusão, x é igual a 75. Portanto, são necessários 75 dias. Tá? Isso que eu fiz aqui equivale a você multiplicar em cruz, né? Vai ficar 32x igual a 32 que multiplica 75. Tá? Quer dizer que o x vai ser igual. Você pode fazer a multiplicação de 32 por 75, mas olha como é mais simples, porque depois você vai ter que dividir por 32, né? Como é mais simples realizar, nesse caso, o cancelamento aqui, olha, 32, né? Com 32, divide por 32, dá 1 e dá 1. Quer dizer que x é igual a 75 dias, ok? Tá aí mais uma dúvida gravada. E se você tiver dúvida, é só enviar aqui no próprio canal que eu gravo as explicações. Espero ter atendido de forma satisfatória essa dúvida. Um abraço e até o próximo vídeo.